Observatório ASJ. O Observatório ASJ compartilha nesta postagem com prezados e prezadas um tema que é relevante para nós parauaras. E começando por uma entrevista que foi dada agora em julho mesmo para um blog de um dos maiores especialistas na área de infraestrutura sobre o aspecto de investimentos. Ele que é CEO de uma carteira que tem clientes bilionários e que ele aconselha ou não o investimento em determinado ativo, seja ferroviário, hidroviário ou qualquer outro tipo, em relação ao retorno de rentabilidade, porque se vai ser feito investimento privado, o que fala mais alto é se realmente há viabilidade nesses empreendimentos. Então, é o projeto da Ferrogrão que é muito discutido, já foi objeto de muitas abordagens e de questionamentos nos tribunais superiores e presentemente se encontra no Supremo Tribunal Federal, que deu uma decisão liberando para que sejam feitos novos estudos em relação à viabilidade desse ativo, dessa ferrovia que no projeto atual ligaria a cidade de Sinop, no norte do Mato Grosso, até a localidade de Miritituba, onde tem alguns portos de transbordo, atualmente rodofluviais, e que a partir da construção desse ativo seriam ferrofluviais, né, no caso. E é muito interessante, antes de passar ao detalhamento do que Fristac abordou, ele trouxe um tema olhando pelo lado dos investidores, que em todas as demais discussões não vem sendo discutido. Mas é importante porque pode fazer a diferença entre a viabilidade ou não desse projeto. E como sempre eu digo, ele pode ser um cavalo ferro, se der certo, ou um cavalo manco, se não der certo. Aqui eu vou colocar mais um nascedouro desse projeto, eu acho que é o Start Zero, que não era nessa rota, a rota era um pouco maior. Nessa matéria de 14 de maio de 2013, diz assim: governo estuda a construção de ferrovia entre Mato Grosso e Pará. Ora, lendo um trechinho aqui, o presidente da empresa de planejamento logística disse ontem que o governo estuda construir uma ferrovia ligando Cuiabá a Santarém. De acordo com ele, há uma parceria com o governo do Mato Grosso para a contratação dos estudos de viabilidade ainda neste ano, 2013, né? O contrato deve ser assinado o ano que vem, diz. Aqui tem uma outra, no ano seguinte, em 2014, nós vamos encontrar outra postagem aqui. Vamos verificar aqui. Eu acho que... Vamos lá. 2014. Está um pouco ruim a imagem, mas ampliando assim, vamos lá. Fevereiro de 2014. 7 de fevereiro de 2014, governo recebe projeto da Ferrogrão. Então, oficializou-se um projeto, a Estação da Luz Participação protocolou nesta semana no governo federal um pedido para desenvolver estudos de viabilidade de uma ferrovia entre Lucas do Rio Verde e Miritituba, usando o trecho de domínio da rodovia BR-63. Vamos lá. Naquele primeiro, pode chamar de anteprojeto, seria de Cuiabá a Santarém.
Nesse, que foi apresentado em 2014 ao governo federal, ela já tirou Santarém da rota. Ficou Lucas do Rio Verde até Miritituba. O que é importante verificar o nascedouro desse projeto, ou dessa ideia de ferrovia? Ainda ideia, né? Até hoje. Porque se ela saísse de Lucas do Rio Verde até Santarém, ou mesmo até Miritituba, ela se integraria com o projeto da Ferronorte ou Malha Norte, que está sendo ampliado, as obras já começaram, da cidade de Rondonópolis, no Mato Grosso, até Lucas do Rio Verde. E Lucas do Rio Verde vai ter uma ligação que já está em obra para ligar a Mara Rosa e a cidade de... Água Boa, no Mato Grosso, e depois até Mara Rosa, já na rota da da Norte-Sul, que está entrando em operação agora, em agosto. Isso faria um troncal ferroviário na cidade de Lucas do Rio Verde. Bem, esse projeto que está sendo avaliado, ele não é mais de Lucas do Rio Verde até Miritituba. Ele já é da cidade de Sinop. Sinop, Lucas do Rio Verde, dá uns 140 quilômetros de rodovia pela BR-163. Ora, significa que já temos uma situação em que essa modelagem, ela, embora vá atender ao escoamento dos grãos naquele miolo em torno da cidade de Sinop e levando para Miritituba e de lá pegar as balsas para os portos de acesso oceânico, seja mesmo Santarém, seja Santana ou Vila do Conde. Mas não estará, pelo menos não nesta fase de projeto, a integração com o sistema ferroviário nacional. É preciso discutir se realmente é interessante que tenhamos uma ferrovia, embora ela ligando dos estados do Mato Grosso ao Pará, que não esteja ligada ao sistema ferroviário nacional. Vamos só lembrar que, embora o outro lado aqui, já do lado leste, a ferrovia Norte-Sul, ela está chegando até o Maranhão, mas está vindo de Estrela do Oeste Estrela do Oeste, fronteira de São Paulo com Mato Grosso do Sul, até a cidade de Açailândia, no Maranhão. E ali está alimentando através dos trilhos da Carajás, que há muitos anos já, um trecho parcial já vem operando desde 2008, que é da cidade de... uma cidade do Mato Grosso, não, do Tocantins, que vem até o Porto de Itaqui. Isso já está sendo operado há muitos anos. Ora, nós temos uma ligação que vai ficar totalmente operacional até a cidade de Açailândia. Mas não vamos esquecer que entre Açailândia e Marabá já existem trilhos que é da Ferrovia de Carajás e que podem ser utilizados mediante um sistema que chama direito de passagem, tal como a partir de Porto Nacional, lembrei, a cidade do Tocantins, já é operado por uma empresa que leva carga soja e leva também celulose para o Porto de Itaqui, usando a conexão com a mesma Ferrovia do Carajás que passa em Marabá. Então você sai de Açailândia e leva para o Porto de Itaqui. Se fizer para oeste, você vai andar menos de 200 quilômetros, chega em Marabá. E ali, no direito de passagem, naturalmente, aí entra o EF, ou se o Pedral já estivesse operacional, se a hidrovia do Tocantins já estivesse funcional, nós estaríamos com um belo intermodal aí, agora já no segundo semestre, se tivesse operacional, que ferro fluvial, que nos ligaria completamente por esse
essa verdadeira espinha dorsal que sai aqui de perto de nós, porque a Ceilândia está a cerca de 500 quilômetros da área de Belém e da área de Barcarena também. Iria até São Paulo, fazendo o que se chama de integração de cargas. Não somente grãos, mas todo tipo de carga que inclusive poderia e pode substituir a dependência ao rodoviário que nós ainda temos até agora. Sim, porque a navegação de cabotagem não conseguiu substituir a rodovia. Nós temos cargas que são importadas e descem no porto de São Francisco do Sul, em Santa Catarina, e vêm de caminhão para o Pará. E o caminhão consegue concorrer com o navio. Pasmem. Mas vamos voltar ao ponto aqui da entrevista do Fristac, que é muito interessante ver quais os novos argumentos que ele coloca nessa discussão, que devem ser ponderados, discutidos, sim, com toda a sociedade, com os especialistas, porque é de alto interesse para o desenvolvimento do nosso estado parauara. Vamos lá, minha gente. Eu espero não tomar um tempo muito além do aluguel, da gentileza do aluguel dos ouvidos. Projeto da Ferrogrão não se sustenta, diz Cláudio Fristac. Ao Poder 360, o economista afirma que o projeto ferroviário é muito preliminar e não compensa os riscos ambientais. Vê bem, ele fala de um projeto muito preliminar, mas que a gente já viu lá em 2014, já tinha sido apresentado, embora com uma outra modelagem de rota. Cláudio Fristac afirmou que existem outras opções melhores de investimento que a Ferrogrão. Aí vamos lá. Ele, sendo de uma consultoria de investimentos, ele pode, a opinião para a carteira bilionária de clientes, recomendar ou não determinados ativos. Não vamos esquecer que o foco está sendo por esse lado, pelo lado do retorno de rentabilidade do investimento. No momento em que, se o governo colocar a concessão, se for liberada a possibilidade de colocar a concessão, se atrairá investidores, mesmo que seja, por exemplo, num outro sistema, que é o sistema de autorização, se as entidades privadas, se o capital privado vai se interessar em construir. Não esquecendo que até agora essa modelagem de concessão ela é no sistema Greenfield, que é um sistema em que o investidor tem que sair do zero, do chão batido, para construir aquele ativo, diferente da parceria público-privada, que seria dividido com recursos públicos e recursos privados. Mas nada impede, claro, que seja alterada essa configuração, se interessante for para a viabilidade desse ativo. E vamos lá, continuando, essa postagem pode até ficar um pouquinho longa, mas o assunto é muito interessante. Vamos lá, 15 de julho de 2023, desculpa, de 2023, eu já peguei uma máquina do tempo aí, né? O economista e presidente da Interbi, consultoria internacional de negócio, Cláudio Fristac, 73 anos, afirmou que o projeto da Ferrogrão, Estrada de Ferro, que pretende ligar as cidades de Sinop, Mato Grosso e Miritituba, no Pará, para escoamento de grãos em portos da região norte, apresenta diversas inconsistências e não trará os benefícios socioeconômicos que promete. Ao Poder 360, Fristac disse que o Brasil possui um longo histórico de subestimar os custos e o tempo de implantação de projetos dessa magnitude e que a Ferrogrão não é uma exceção à regra. Para o economista, o projeto de engenharia apresentado ainda é muito preliminar e não passa
confiança a investidores que poderiam injetar recursos na construção da linha férrea. Continuando aqui, entre aspas aqui, fala de Freystack. Nós temos um histórico no país que a gente subestima os gastos com o tempo de implantação e os riscos associados, e no fim quem paga a conta somos todos nós, acaba sendo a União. Isso é um pouco do histórico que nós temos. A Ferrovia Norte-Sul, por exemplo, demorou quase 40 anos para terminar e só veio a terminar efetivamente por conta de 2 concessões ao setor privado, afirmou. Aí o Observatório SJ destaca, e pode ser procurado pelos prezados e prezadas, é que realmente a Norte-Sul demorou 40 anos e ela está ficando pronta agora. Ela foi objeto de uma concessão parcialmente de, eu acho que 800 quilômetros mais ou menos, entre Porto Nacional e Açailândia, que já funciona desde 2008. E o trecho do chamado Tramo Central foi licitado, acho que em 2019, e foi arrematado numa disputa onde só 2 empresas participaram e uma das empresas levou pelo dobro do valor mínimo da outorga, em bilhões, 2.700, uma coisa assim. Só que é um detalhe muito interessante que esse trecho que foi levado, que faltava dessa Ferrovia Norte-Sul, que é uma ferrovia integradora, sim, ele faltavam apenas 3% para terminar. E nesses 3%, desde 2019, nós estamos em 2023, para ver como não é de um dia para o outro que se toca um ativo dessa magnitude, dessa dimensão. 3%, mas finalmente, mesmo passados 40 anos, agora ela vai ficar totalmente funcional. Vamos lá, continuando a leitura. Segundo o economista, a modelagem do projeto atual estima um gasto de capital de 10,68 bilhões em 9 anos para a implantação. Contudo, um estudo feito por Freystack mostra que as despesas podem alcançar até 37 bilhões e um prazo de 24 anos para o fim das obras. E aí tem um link aqui que vai ficar postado para que se acesse na íntegra o estudo da consultoria de Freystack. Esses valores podem ser alcançados caso o traçado da ferrovia tenha que contornar o Parque Nacional do Jamanchim. Aí ele já está falando de um problema, é que se não for resolvida a questão do Parque do Jamanchim, teria que aumentar essa rota e isso realmente elevaria bastante o custo da construção desse ativo ferroviário. Vamos lá, seguindo. No momento, o desenho da ferrovia atravessa 53 quilômetros da reserva ambiental e o projeto está travado no STF, que julga a constitucionalidade da medida provisória 758 de 2016, posteriormente convertida na lei número 13.452 de 2017, que alterou os limites do parque para beneficiar a Ferrogrão. Aí tem um ponto bem no âmago do que está sendo discutido no Supremo que não vamos abordar, pelo menos não nesta postagem. Vamos continuar em relação às colocações do consultor financeiro, de ativos financeiros, de ativos de infraestrutura, na verdade. Meio ambiente. Além de levantar dúvidas sobre os benefícios socioeconômicos da obra, Freystack manifestou preocupação em relação aos impactos ambientais do projeto que atravessa a floresta amazônica. Na visão do economista, a construção de uma ferrovia que atravessa o bioma vai contra os compromissos assumidos pelo país para preservar a floresta e reduzir o desmatamento. Esse é um projeto que vai ter um impacto, como vários estudos estão demonstrando, de primeira ordem em termos de desmatamento, indo contra os compromissos que o nosso governo assumiu. Não somente esse governo, mas o governo anterior e principalmente agora esse governo
assumir os compromissos de preservar a Amazônia, de você reduzir e eventualmente zerar o desmatamento, disse Fristac. Alternativas. Fristac propõe nessa abordagem algumas alternativas pensando nacionalmente. Outro ponto defendido por Fristac é que os portos da região norte, por onde a Ferrogrão vai escoar a produção de grãos, não são competitivos para as exportações à China e ao mercado asiático como um todo. Dessa forma, não se justificaria um investimento tão alto no projeto. Aí ele abordou uma questão que mereceria uma postagem específica, uma discussão específica. E lá vem o comercial aí. Fazer o quê? Eu não vou mexer agora, eu vou tentar mexer aqui? Ou não? Vamos lá? Não consegue fácil. Vamos lá, continuando. Essa abordagem em relação aos portos do norte, ela merece realmente uma discussão. Existem estudos, trabalhos que estão sendo acompanhados em relação a essa alternativa do Arco Norte, que na década passada teve seu crescimento substancial, quase exponencial, em relação ao escoamento que hoje um estudo da Exalc-Log, da USP, colocou que 19% da produção do Mato Grosso, da fronteira do agro do Mato Grosso, escoa pelo Arco Norte. Mas que 57% da produção ainda está dependendo das variações em relação a dólar, em relação a combustível, escolhe ou vem pelos portos do Arco Norte ou sai pelos portos do Sudeste. E 24% cativos para o Porto de Santos. Isso nesse estudo muito interessante de Exalc-Log. Mas não é o momento de abordar ainda, mas fica o gancho para se pensar no que o Fristac falou, do porquê ele entende que esses portos do norte não teriam viabilidade. Nesse caso, eu acho que em relação aos portos do arco amazônico, uma vez que, embora o Porto de Itaqui esteja colocado como Arco Norte, mas o acesso ao Porto de Itaqui é totalmente separado. A Ferrogrão não tem acesso para isso, seria para a área da região Santarém ali e navegando pelo Tapajós e Amazonas para os portos paraenses e também pelo porto lá de Santana, que já tem algum escoamento. Nesse caso seriam os portos do arco amazônico. É preciso separar essa situação nessa discussão que tem que ser feita. Fristac, continuando. Fristac afirmou que existem outras opções para escoar a produção no Arco Norte, sem uma obra tão invasiva ao bioma amazônico. Bem, para o economista, o empreendimento mais correto seria a ampliação da rodovia BR-63, que faz o mesmo trajeto da Ferrogrão aliada à melhoria nas hidrovias do Rio Tapajós e Rio Madeira. Porém, essa estratégia necessita de uma relicitação da rodovia para ser viável. Ele entende que ela foi recentemente licitada por 10 anos, prorrogada por mais 12, ele entende que essa modelagem não vai atender, até porque, segundo ele, essa rodovia está chegando no limite da sua capacidade de escoamento, em direção aos portos lá da região de Miritituba. Se você ainda combinar isso, relicitação e duplicação da BR-63, com uma melhoria na hidrovia do Tapajós, combinar também com uma melhoria na saída via Rondônia, Porto Velho, com uma melhoria na hidrovia do Madeira, nós vamos ampliar a capacidade e ao mesmo tempo fazer de uma forma com impacto minorado sobre a floresta. Vê bem, é que existe uma limitação em termos de calado no Madeira, principalmente na época da estiagem. Existem bancos de areias ali. Em relação a Miritituba, eu não sei não, porque mesmo já estão transitando ali comboios de balsa, que reúne 35 balsas e que fazem um comboio com capacidade de transportar
70 mil toneladas de uma só vez e está navegando no rio Tapajós. Olha lá, essa matéria que o Fristac levantou, eu penso que, afora essas outras questões, eu prefiro focar no aspecto que penso que é mais importante. Se realmente vai ser um ativo interessante para o capital privado, e pelo menos pelas colocações do Fristac, eu acho que sozinho nessa empreita de sair do zero do chão batido, ele não recomenda para a sua carteira bilionária de clientes. Bem, então a alternativa seria sair numa PPP, numa participação público-privada. Mas essa questão também tem que ser analisada, porque no momento em que o erário vai entrar junto com o capital privado, é preciso também dissecar a efetiva viabilidade do investimento, de maneira que não aconteça de amanhã, por esse investimento se tornar muito pesado, acabar caindo no colo da viúva ou da união, como digamos o seguinte. É uma brincadeira que tem em relação a quem paga a conta, né? É uma questão que merece ser discutida. Mas a grande novidade em relação às colocações do Fristac é que pela primeira vez está se colocando enfoques em relação à viabilidade ou não do investimento dos investidores, se vai ter retorno de rentabilidade nesse ativo. É interessantíssimo que, a partir de agora, uma vez que o Fristac levantou isso, que as colocações feitas tanto pela área governamental como a área empresarial, que se convidem sim consultores de outras consultorias, quer dizer, que recomendam ou não investimento em infraestrutura do capital privado, para que seja dissecado essa modelagem que está aí ou que se precisa ser feita alterações para que esse ativo realmente se torne interessante como investimento e que, com isso, se aumente a viabilidade de ele ser concluído. Porque a gente sabe que, uma vez concluído, teria seus impactos tanto positivo como negativo. Mas não estamos nem sequer nessa fase. Enquanto isso, para a área do Sul, a extensão da Ferronorte até Lucas do Rio Verde já está em plena execução e com todas as licenças liberadas. Observatório ASJ. A questão está colocada, prezados, prezadas. Vamos dissecá-la, vamos chamar os especialistas, vamos chamar toda a sociedade para essa importante discussão. Grato, mais uma vez, pelo agora mais longo aluguel da gentileza dos ouvidos.